Que Deus ilumine a sua vida e os seus caminhos em nome do Senhor Jesus. Povo da fé, nós estamos aqui mais um dia para trazer ao seu coração a palavra da parte de Deus. Pois esta palavra tem o poder de mudar a sua vida e a sua história. Você absorvendo essa palavra e a praticando, o poder de Deus, ele se manifesta na sua vida. Mas é necessário ter uma vida com Deus. Entenda uma coisa: o diabo, ele foi expulso do céu, pois ele desejou ocupar o mesmo lugar que o Criador. Dentro dele nasceu a inveja. E o diabo, ele tenta semear de dia e de noite tais sentimentos no coração do povo de Deus. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai. A Bíblia também diz: aquele que está de pé, vigie para que não caia. Pois o diabo, ele trabalha de dia e de noite para nos confundir, para nos atrapalhar em relação ao entendimento e à compreensão da palavra. E com isso, ele tenta nos afastar do conhecimento de Deus. Ele tenta colocar dentro de nós a rebelião, a rebeldia, sentimentos imundos, para que nós venhamos nos desviar de Deus. E todo aquele que se desvia com Deus, entenda algo: não é só ele que padece, mas todos aqueles os quais dependem do mesmo. Da mesma forma que aquele que refugia-se em Deus, da mesma forma que o homem e a mulher, ela busca ter uma vida com Deus, e consequentemente aqueles que dependem do mesmo são alcançados pelo poder de Deus e são abençoados pelo poder da fé, o mesmo se sucede na vida daqueles que se afastam, na vida daquele que se aproxima das coisas imundas, das coisas mundanas. Ele atrai para si maldição e consequentemente a família padece. Pastor, por que o senhor está dizendo essas coisas? Pois olha o que está escrito na palavra de Deus, livro de Números, capítulo 16, versículo 31 e 32. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e a todos os seus bens. Muito bem, veja o que você acabou de ler comigo na palavra de Deus. Você acabou de ler que após Moisés falar aquilo qual Deus manda ele falar, a terra se abre. Corá, sua casa, seus bens e sua descendência é tragado pela terra. Pois no passado, pessoal, entenda algo: Deus, hoje o pessoal fala, Deus é amor, mas esquece que Deus também é justiça. Eu temo mais o Deus de hoje do que o Deus da época da lei. Como assim, pastor? Pois hoje nós temos o Espírito Santo, temos o Consolador, temos o advogado, que é o Senhor Jesus. Ele nos defende diante do Pai, mas chegará uma hora que virá o juízo, que Deus irá mandar a nós mostrar as nossas mãos e mostrar o que tem nelas. Uns terão obras magníficas e herdarão o reino de Deus, e outros terão a mão imunda, suja de sangue, pelo bem que não fez, pelas atitudes carnais que se deixou levar nessa vida, pelas coisas errôneas que ele fez nessa terra. E nós seremos pesados na balança, e se formos pesados em falta, achados em falta, melhor dizendo, seremos condenados. O Deus do passado não. Você errava, você pecava, você ia lá, oferecia o animal como sacrifício e era perdoado os seus o quê? Pecados. Mas havia situações que não havia perdão. Hoje erramos, pecamos, falhamos, mas dobramos o nosso joelho, nos arrependemos, pedimos perdão e Deus nos dá mais uma chance. Mas haverá o grande juízo. No passado não. E Corá, não só Corá, mas também Datã e Abirão, esses três se rebelaram contra Moisés, se rebelaram contra Deus, melhor dizendo, pois Moisés representava Deus na terra. Moisés era o representante de Deus dentre os homens.
Deus ia falar com o povo, falava através de quem? De Moisés. Deus ia passar uma direção para o povo, passava através de quem? De Moisés. Só que Corá, Datã e Arão, esses 3 homens, eles se acharam superior. Eles disseram assim: todos nós somos santos, por que Deus só fala com você? E eles foram tão perspicazes no que eles faziam, que eles convenceram 250 homens a se rebelarem contra Moisés. Foram 253 que se voltaram contra Moisés, questionaram tudo aquilo que Moisés fazia, questionavam porque Arão foi escolhido como sumo sacerdote, e eles se rebelaram, acendiam incenso, e na época era errado. Quem podia acender um incenso apenas era o profeta, era Moisés, ou o sumo sacerdote. O único que poderia se consultar com Deus era Moisés, ou o sumo sacerdote, Arão, seu irmão. Só que Corá, Datã e Abirão, eles acharam isso errado, e questionaram, se rebelaram, levantaram homens contra Moisés. Moisés foi orientá-los, eles não quiseram ouvir, pois assim funciona a mente de um rebelde. Você quer orientar, você quer mostrar para ele que ele está indo pelo caminho errado, mas ele não está nem aí. Entra no ouvido e sai no outro. Ele se acha autossuficiente. Tem pessoas que, por ela estar um certo tempo na igreja, por ela ter já absorvido um certo conhecimento em relação à palavra de Deus, ela já se acha na condição de pastoreio, ela já se acha na condição de líder. Não, cada um foi chamado para algo. Uns foram chamados para obreiros, outros foram chamados para pastoreio, para o cargo de pastor, outros foram chamados para o episcopato, o bispo, outros foram chamados para o apostolado, serem apóstolos, outros foram chamados para serem evangelistas, outros foram chamados para serem mestres, outros foram chamados para serem levitas, outros foram chamados para serem servos e servas de Deus. Não queira ocupar, não queira estar em um determinado lugar o qual Deus não estabeleceu que você viesse estar. Deus estabeleceu Moisés como líder, o libertador daquela nação, aquele o qual levaria o povo à terra que emanava leite e mel. Deus estipulou que Arão seria o sumo sacerdote. Deus estipulou que a tribo de Levi cuidaria dos afazeres do templo, do tabernáculo, da tenda, cada um na sua o quê? Função. Mas Corá, Datã e Abirão não aceitaram isso. Eles falaram: não, nós somos dignos de fazer o que tem que ser feito. Você nos prometeu sair do deserto e irmos à terra que emana leite e mel, e não nos levou ainda a essa terra, e ainda quer nos colocar príncipes sobre nós. Eles se rebelaram, se revoltaram. Só que a ira de Deus se acende. Deus orienta eles a mudarem o caminho, eles não mudam. Moisés e Arão intercedem por Corá, por Datã e por Abirão. Mas o pecado deles, o erro deles, a rebeldia que havia no coração deles, trouxe uma consequência muito grande. A terra se abriu e eles foram tragados. Só que você leu comigo, Corá foi tragado, a família de Corá foi tragada, seus bens foram tragados, a sua casa foi tragada. Datã e Abirão receberam punição, e os outros 250 que foram com eles foram consumidos pelo fogo. Presta muita atenção, pessoal. Rebeldia é um pecado muito grande diante de Deus. Deus, ele abomina o rebelde, ele abomina aquele que traz divisão, contenda. Deus, ele abomina. Deus, pessoal, ele rejeita aquele que traz a contenda. Pastor, mas eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Tudo bem você discordar com certas coisas que acontecem, mas então o que o senhor, o que a senhora deve fazer? Chamar aquele que está ocupando a função, o cargo de líder, e expor o que você está sentindo, expor o seu questionamento a ele, para ver se é coerente ou não.
para ver se aquilo está vindo da parte de Deus ou não. Mas na grande maioria não vem. Na grande maioria das vezes é porque a pessoa pensa que ela é superior. Ela pensa que ela sabe mais. Pois está escrito, meu amigo, que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias deste mundo. Talvez se você olha para aquele que está no governo, aquele que está como líder, e você diz, mas ele é inferior a mim, eu tenho mais conhecimento que ele. Sim, mas o coração e a fé, como é que elas estão? Talvez, e na grande maioria deles, está alinhada para com o que Deus pensa e deseja. E por isso Deus o escolheu e o separou. E o seu dever, o meu dever, não é questionar, não, mas sim obedecer. Mas sim seguir a ordenança a qual Deus tem passado e instruído a cada um de nós. E com isso Deus, Ele nos abençoa. Com isso Deus nos faz prosperar. Mas todas as vezes que eu penso que eu sou autossuficiente ou superior àquele que está a me liderar, muitas das vezes é um sinal que dentro de mim há rebeldia. Pode ver hoje em dia, as pessoas não concordam de algo no lugar que elas estão, elas saem e abrem uma igreja. Porque você pode ver, tem igreja espalhada em todo que é canto, mas que você vê realmente Deus, são muito poucas. Mas por quê? Porque as pessoas saíram debaixo do quê? De rebeldia. Elas não aceitavam que estavam lá e saíam. Mas não aceitavam por quê? Porque foram repreendidas, foram exortadas, foram orientadas e não aceitaram a exortação, não aceitaram a orientação, não aceitaram a repreensão. E falaram, esse lugar não é para mim, esse lugar não é de Deus, porque ele foi cobrado algo. Então ela sai e abre a dela e fica de qualquer jeito, leva uma vida de qualquer forma, não tem intimidade, não tem santidade, não tem comunhão com Deus, não tem aliança com o Senhor, mas faz daquele lugar um lugar apenas para se reunir e não passa nada de Deus, não passa nada de valioso e importante para as demais pessoas. Ser líder não é fácil. Ser líder, meu amigo, requer estar debaixo da direção de Deus. E ser liderado é um privilégio, pois é sinal que Deus está cuidando de nós. Mas todo aquele que é rebelde, todo aquele que não aceita o que é passado, ele colhe consequências muito grandes em suas vidas. Mas entenda algo, não é só você que sofre, é também a sua família, a sua descendência. Então esteja na direção de Deus. Se não concorda com algo, chama aquele que está a te liderar, expressa para ele o que você tem sentido ou passado, os seus questionamentos, se alinhe com o que está acontecendo naquele lugar e você verá que Deus vai ser contigo e vai te abençoar. Não é necessário sair, é necessário se alinhar com o que está naquele ambiente. Amém, gente? Eu gostaria de orar com o Senhor e com a senhora agora. Gostaria de buscar a misericórdia, a força de Deus para a nossa vida. Vamos orar? Vamos unir a nossa fé? Senhor, nosso Deus e amado Pai, bendito seja o teu nome. Engrandecido, exaltado seja o Senhor, hoje, amanhã e para todo sempre. Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador. Meu Deus, Corá, Datã e Abirão, meu Deus, eles se rebelaram contra Moisés. Eles se rebelaram contra aquele qual o Senhor levantou para guiar aquele povo. Eles não aceitavam ter príncipes acima deles. Eles não aceitavam ser guiado, direcionado por Arão, por Moisés. Eles queriam ser a própria cabeça. Eles queriam ser chefes. E meu Pai, neles entraram o mesmo sentimento que habitava em Lúcifer, a inveja, a vontade de ocupar o lugar do outro. E com isso, meu Deus, eles atraíram para a sua vida maldição. E foram, meu Pai, condenados, julgados severamente por essa atitude. E, meu Deus, quantas são as pessoas que o diabo, ele tem investido, ele tem, meu Pai, pegado pesado contra a vida destes, meu Pai, tentando semear no coração deste homem, desta mulher, meu Pai, a inveja, tentando semear no coração deles que o líder, o qual eles têm, não é digno de ocupar aquele lugar. Não que alguém seja digno, mas o Senhor o colocou ali, tem um propósito, tem um porquê.
Mas, meu Deus, o diabo sopra de noite no coração de muitos: você é melhor, você é maior, quem é ele para estar naquele lugar? Era para você estar ali. Sai desse lugar, sai desse ambiente, abre a sua igreja, abre isso, abre aquilo. O diabo tentando dividir, subtrair, meu Pai, da tua obra. Mas que hoje, meu Pai, os planos do diabo venham a ser frustrados, que os planos do inimigo venham cair por terra, em nome de Jesus. Que a confusão, que a dúvida que havia na mente, no coração deste homem, desta mulher de Deus, venha hoje ser esclarecida pelo Senhor. Que o Senhor venha dar a cada um deles um entendimento da palavra, o que o Senhor realmente deseja e almeja de cada um deles, o que o Senhor espera do ministério deste homem e desta mulher de Deus. Ah, meu Senhor, faz a obra sobre essa vida, dá um coração seguro do Senhor, um coração sensível, um coração, meu Pai, que ouve a tua voz. Davi, meu Deus, ele cometeu muitos erros, mas o próprio Senhor disse: Davi, homem segundo ao meu coração, porque Davi era sensível à tua voz. Davi seguia as tuas ordenanças, os teus mandamentos. O que o Senhor falava para Davi fazer, ele fazia. E Davi, quando teve ali Samuel como o seu sacerdote, Davi o reconhecia. Quando Davi teve Natã como seu sacerdote, Davi o reconhecia, pois Davi via que ali eram autoridades constituídas pelo Senhor, e por isso Davi obedecia, mesmo o Senhor falando com Davi, mesmo Davi tendo o privilégio de se consultar e falar face a face contigo. Mas ele ouvia os sacerdotes, ele ouvia aqueles os quais o Senhor colocou como representantes de ti, meu Pai, nesta terra. Então que cada um de nós venhamos, meu Deus, aprender a te ouvir, a entendermos, meu Deus, o que o Senhor fala através dos seus profetas ao nosso coração. Que o nosso coração não venha ficar soberbo, que o nosso coração não venha ficar orgulhoso, prepotente, arrogante, não, mas que o nosso coração venha ser simples, guiado e direcionado pelo Senhor. Que a nossa vida venha refletir, meu Deus, a tua grandeza, a tua magnitude. Que a tua presença esteja em nosso coração. Que desde já toda força do mal, todo espírito maligno, que desde já toda força maléfica, que desde já os causadores de doença, enfermidade, causadores de males em nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus, que saia e nunca mais volte. Que a vida dessa mulher, que a vida deste homem seja abençoada, guiada pelo Senhor, que eles recebam força e a luz do teu Espírito em suas vidas, e que desde já a vida de cada um deles venham ser transformadas para a glória e louvor do Senhor. E aquele que crê, diga assim seja, e graças a Deus. Amém, meu amigo? Tenha uma vida, tenha uma comunhão com Deus, ouça aqueles os quais Deus instituiu como sacerdote na sua vida, como líder, e peça para Deus te guiar, te direcionar, pois Deus tem um projeto na sua vida, e para que esse projeto se cumpra, você não pode ser rebelde, você não pode trazer rebelião ou contenda, mas pelo contrário, você tem que trazer, através do Espírito de Deus que há na sua vida, a união, a paz e a alegria. Amém, gente? Fica com Deus e até mais.